Muitas vezes a gente pode até brincar dizendo, quem inventou isso, né? Uma semana de celebração. Mas na verdade foi um espaço que a providência de Deus abriu no tempo para que nós, cheios de júbilo, pudéssemos agradecer a Deus por tão grande dádiva. Estávamos celebrando o nosso aniversário, 30 anos de comunidade. Estávamos celebrando no coração da igreja, em Roma. Estávamos celebrando e celebramos da forma como nós nascemos, aos pés de Pedro, junto ao Santo Padre, ouvindo a sua voz, recebendo a sua direção, recebendo a aprovação definitiva dos nossos estatutos. Quando a gente conversava com as pessoas que estavam lá, as pessoas diziam, estavam cansadas, mas imensamente felizes. Aliás, nem cansadas, não conseguiam nem cansar, porque o ritmo era tão forte e ao mesmo tempo tão maravilhoso, tão cheio de graça, que podemos dizer assim que as nossas forças eram renovadas em cada momento. Cada celebração eucarística, cada momento que nós nos reuníamos, cada noite de testemunho, cada momento que o aleluia, tudo aquilo, ia nos envolvendo e nos enchendo de alegria, que quando ia terminando a semana, ia ficando quase assim como uma saudade. Parece que passou rápido, porque é assim a graça de Deus. A graça de Deus, ela penetra no tempo, a graça de Deus, ela enche o tempo e a graça de Deus nos joga para a eternidade. O nosso programa ele foi muito rico. Rico pelo conteúdo e rico pelas pessoas, por aquilo que elas representam, pelo seu testemunho, pela sua missão na igreja hoje, né? Foi aberto de uma maneira magnífica com o Padre Raniero Cantalamessa. Padre Raniero, com a sua liberdade no espírito, ao mesmo tempo com seu carinho, com sua amizade, nos recordando o que é uma verdadeira comunidade, que nasce na força do Espírito Santo, na potência do Espírito Santo. Dunque, che cosa vuole dire che furono pieni di Spirito? Eu dizia para ele, né? E não me canso de dizer, Padre Raniero, com certeza ele é um profeta de Deus nos tempos de hoje. E mais do que um profeta, um mestre. Um mestre da fé, onde nós nos alimentamos. Que retiro, que pregação, que CACV. Não tem uma palavra, não tem um texto, não tem um relampejo da sabedoria de Deus que se manifesta através do Padre Raniero Cantalamessa. Che cosa ci dice, carissimi? O que nos diz, queridíssimos irmãos, esta parte da narração de Pentecostes é muito sério, muito concreta. Que se nós queremos tender à santidade, e se nós queremos também, como os apóstolos no dia de Pentecostes, tocar o coração, devemos passar também nós através de uma conversão radical, como os apóstolos. Passar do ser fechados em nós mesmos ao sermos concentrados em Cristo. Francese, Teilhard de Chardin, diceva così. Depois, nós tivemos a oportunidade de Dom Cláudio Umes, na missa de abertura, presidir a celebração junto conosco e ali ter as promessas definitivas de irmãos da comunidade. Dom Cláudio, eu dizia para ele a nossa gratidão e o nosso sentimento filial por ele, né? Porque Dom Cláudio foi quem nos reconheceu de maneira jurídica de forma primeira. É quando ele aqui, arcebispo de Fortaleza, em 98, que nos deu o nosso reconhecimento diocesano. Mas mais do que isso, o olhar de Dom Cláudio, o ânimo de Dom Cláudio,
Mais do que isso, vamos dizer, a confiança que o Dom Cláudio sempre teve e depositou na comunidade. Eu sempre brincava com ele, brinco com ele, dizia: o senhor é o nosso cardeal protetor, uma figura que existia antes na igreja, né? Mas nós nos sentimos um pouco assim em relação a ele, no seu coração paterno, no seu coração simples, e ao mesmo tempo nos sentimos amados e queridos por ele. E por isso foi uma grande graça estar com ele. Deus não quer ver-nos só como instrumentos. Ele diz: vocês são meus amigos, minhas amigas. Vocês são meus aliados, nós fizemos uma aliança. Nós juntos vamos anunciar a este mundo de que existe um Pai e de que existe, sim, a misericórdia de Deus que salva. Monsenhor nos dizia: olha, o ato aqui no Pontifício Conselho, ele é muito simples. Não será algo como foi o reconhecimento pontifício de vocês naquela época. Mas foi interessante, porque o cardeal Rilco, talvez pelo carinho que ele tem pela comunidade e talvez também por aquilo que ele vê, que às vezes até nem a gente consegue ver, mas que o Espírito Santo faz ver no carisma da comunidade, aquilo que era simples, que era rápido e que era prático, de repente se transformou em algo solene e belíssimo. Então nós tivemos a representação da comunidade lá, na sala do Pontifício Conselho, e nós tivemos a palavra do cardeal, muito espontânea, muito direta, muito forte. Dice il Papa: tutto cambia se Dio c'è o non c'è. Depois ele nos deu a palavra, eu pude falar também, pude falar aquilo que era este momento para nós, a alegria do nosso coração, o nosso desejo de renovar a nossa oferta em vista da missão na igreja. E quebrando o protocolo, então, o cardeal deu a palavra em mim, que de uma maneira belíssima manifestou também a dimensão do olhar e do coração dela como cofundadora. E ainda quebrando ainda mais o protocolo, o cardeal tomou a palavra mais uma vez e abriu o momento para orações espontâneas. E ali a gente fez, nós ouvimos, né, o subir de uma prece em cultura, em línguas diferentes, né? Então, se pôde rezar em português espontaneamente, se pôde rezar em francês, em italiano, em árabe, em inglês. Era o corpo da comunidade ali presente, ali representada, dando graças a Deus e acolhendo esse selo, esta confirmação que a igreja nos dava. Realmente, os nossos estatutos são uma via de santidade que nos leva a Cristo Jesus, a maturidade em Cristo Jesus. E por isso também isto foi um grande motivo de alegria. Eu sempre digo, a gente chegar em Assis, a gente só precisa se ajoelhar para já entrar naquela comunhão de ação de graças com Deus. Assis nos leva a rezar. Assis nos leva a nos recordar do pobre de Assis, do seu abandono nas mãos de Deus. Nos recordar da sua oferta de vida. Nos recordar daquele jovem que tudo deixou. Nos recordar do sinal de abandono na providência de Deus, de pobreza e de missionariedade de São Francisco de Assis e dos seus filhos, né? Então, estar ali em Assis, todos nós, como igreja, estarmos ali juntos na Basílica de Santa Maria dell'Angeli, né? Com Dom Javier Martínez, arcebispo de Granada, sermos acolhidos pelo custódio da Basílica. E interessante
e depois de celebrarmos a Eucaristia, fazermos aquela atividade na praça. E é interessante perceber aquela atividade artística, belíssima, poética, e é interessante ver que ali não deixa de ser o modelo do nosso carisma. Porque o nosso carisma nasce na Eucaristia, nasce no altar, nasce na celebração da palavra e na celebração da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Mas ele não fica ali, ele tem necessidade de ir para as praças, ele tem necessidade de ir ao encontro dos homens, das mulheres, dos jovens, e aquela celebração dentro da igreja e depois o sair para a praça, para que através da arte, para que através da poesia, para que através da música, para que através do testemunho nós anunciarmos aos filhos de Assis que o amor não é amado, ali com certeza foi uma bela síntese do nosso carisma, uma bela síntese franciscana do nosso carisma. Reconstrói a minha igreja. Constrói a minha igreja. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A chorar, sofrendo a esperar. Começaram então a partir para o mundo inteiro. Hanno iniziato ad andare in missione in tutto il mondo. A testemunhar. Per testimoniare. A misericórdia de Deus. La misericordia di Dio. A testemunhar. Per testimoniare tempo de conversão. Tempo di conversione. Para testemunhar. Per testimoniare o amor de Deus. L'amore di Dio. O amor que se deixa encontrar. L'amore che si lascia trovare. O amor que se deixa transformar. L'amore che si lascia trasformare. O amor que deixa e que transforma a nossa carne. L'amore che trasforma la nostra que transforma a vida da humanidade. Che trasforma la vita dell'umanità. E nestes dias que aqui estamos em peregrinação. In questi giorni qui in pellegrinaggio, deixemos que a voz do Espírito, possiamo lasciare che la voce dello Spirito, através da figura de Francisco, attraverso la figura di San Francesco, encha o nosso coração de ardor, riempie il nostro cuore di ardore, enche o nosso coração de, podemos dizer, estupor. O Congresso Internacional que nós tivemos no final de semana foi um momento assim, que nós podemos dizer, um momento de aprofundamento da graça que nós recebemos como Carisma Shalom, um momento onde nós pudemos nos reunir na diversidade dos vários lugares onde a comunidade está, e foi muito bonito ver isso. Nós éramos cerca de 1.200 pessoas, né? E ali um grande número de brasileiros, mas também presentes um grupo de franceses, um grupo de italianos, uma presença de árabes, os jovens da Hungria e tantos outros das várias nações onde nós estamos. E foi muito bonito esta comunhão. Foi forte e bonito ver que, independente da cultura, independente da nação, independente da língua que nós falamos, nós temos um coração marcado por Cristo, um coração marcado pela Igreja e um coração marcado pelo Carisma Shalom. Somos irmãos, somos membros de uma grande e única família. Somos membros desta família espiritual que se chama Comunidade Católica Shalom. E aí Nossa Senhora vai apresentando algumas características do missionário. Minha vida é toda Deus.
Eu sou transparência de Deus. Minha vida não é minha, não é para mim, não vem de mim. Podemos dizer que entre os estados de vida existe uma mútua ordinatio, em latim se diz, uma ordenação mútua, ou seja, um está ordenado para o outro. Quando o jovem faz a experiência com Deus, ele encontra um caminho seguro, que é o caminho da paz. No tempo daquela jovem não tinha esse nome ainda, caminho da paz, mas o caminho da paz já existia. E se há mais sacrifício, haverá mais fecundidade na missão. Então Jesus foi tentado, nós seremos. Jesus viveu o ministério público, pregou, anunciou, curou. Nós também vivemos isso. Jesus foi esquecido, flagelado, crucificado. É normal que nós vivamos tudo isso, né? Sono tornato da poco dagli Stati Uniti. Voltei há pouco tempo dos Estados Unidos, onde eu visitei um centro de nova evangelização. E encontrei várias pessoas. E um dos jovens que estava lá foi batizado na vigília pascual. E ele me diz, então eu perguntei, o que foi que te levou a escolher o batismo? Era um jovem de 22 anos. Os pais não queriam de jeito nenhum, até porque eles são hebreus. Mas ele não acreditava muito em tudo isso. Sabe o que ele me respondeu? Porque eu via esses que vinham aqui, eu lhes via cheios de alegria. Então eu me perguntei, por que eles são assim felizes? E nos recordava que nós não podemos nos conformar a este mundo. Mas nós fomos gerados neste tempo para sermos sinais vivos de um evangelho vivo, de um Cristo vivo, neste tempo de hoje, neste mundo de hoje, sem se render à mediocridade que muitos se revestem como vivência do evangelho. Mas não por mérito nem grandeza da nossa parte, mas por pura graça de Deus. Nós não queremos viver outra coisa a não ser o Evangelho, e por inteiro. Sendo assim, o nosso carisma, salvo exceções, ele é tipicamente urbano. O nosso carisma existe em vista da evangelização dos grandes centros. O nosso carisma existe para evangelizar as grandes cidades. E nas grandes cidades, o nosso carisma sente uma atração, procura o coração da grande cidade. E também o Espírito Santo nos conduz a oferecer o meio através do qual essa semente será cultivada, será adubada, será regada e se tornará uma árvore frondosa. E o que me fascinou na Missão Brasil foi a evangelização pessoa a pessoa, porta a porta, porque vivo sempre uma renovação da minha fé, sempre que eu divido a obra de Deus na minha vida. Isso me dá mais alegria, me renova. De l'œuvre de Dieu dans ma vie. Sentiamo com muito carinho. Escutemos com muita atenção Nicola e Fabiana e os seus filhos, que são da comunidade aqui em Itália, testemunharão para nós a sua experiência. Nicola. Oggi per noi è un giorno speciale, un giorno molto speciale perché hoje é um dia muito especial para nós. Porque falando com Fabiana, nós vimos a coincidência das datas importantes. Hoje temos 10 anos de ingresso na comunidade. 10 anos exatamente. Estávamos chegando perto de casa, uma viatura da polícia nos para, né? Aí eu falei, o Reinaldo estava dirigindo, tinha acabado de chegar e para falar o francês ainda não saía, né? Aí o policial pediu nossos documentos. A única coisa que eu tinha era a carta de motorista, que já estava vencida. E eu dei para ele, a minha tática era, eu dava a carta de motorista e começava a falar, não, eu sou brasileiro, Copa do Mundo, Ronaldinho, Pelé, Rio de Janeiro, carnaval, tudo bem, sejam bem-vindos. E eles passamos por essa.
Então, algumas aventuras desse tipo, né? Que fazem parte da vida missionária. Aleluia, um evento de evangelização, um evento que vai ao encontro dos jovens, ali, a céu aberto no coração de Roma, evangelizando através da música, através da arte, através do anúncio da palavra de Deus, através da adoração ao Santíssimo Sacramento, através da evangelização pessoa a pessoa, através do sacramento da reconciliação. Para mim, aquilo dali foi um sinal fortíssimo de que a nossa comunidade, de que o nosso carisma realmente é para o coração dos povos. Então o aleluia ali no centro de Roma foi o sinal da parresia do nosso carisma. Realizar um aleluia no centro histórico de Roma não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. E para muitos poderia ser impossível. Mas se nós cremos na força do carisma que Deus nos deu para servir a Igreja de Cristo, então nós podemos ultrapassar as barreiras, indo ao encontro dos jovens de Roma, porque esse era o objetivo, dar um presente aos jovens de Roma. Nós que nascemos aos pés do beato João Paulo II, Santo Padre, na época, Papa, e ao mesmo tempo Bispo de Roma. Nós queríamos dar um presente aos jovens de Roma, no coração da cristandade. E assim foi. E como era bonito ver como tudo funcionava harmonicamente, como tudo fluía com beleza, com força, como tudo acontecia com unção. É maravilhoso ver o Santíssimo Sacramento passando ali no meio do povo, ali naquela praça, ver gente de tantas culturas, de tantas nações, e ver os italianos que ali passavam de repente quando olhavam, porque não é usual isto em Roma, o Santíssimo Sacramento passando no meio da praça, uma adoração a céu aberto, e as pessoas se ajoelharem, e as pessoas rezarem, e as pessoas silenciarem. O silêncio do aleluia atingiu também o coração do centro histórico de Roma em pleno sábado, no início da noite. Um grande milagre, uma grande alegria. Esse amor é esse que me conquistou. Eu acho que a celebração dos 30 anos em Roma foi uma celebração de júbilo. Um maravilhoso e, podemos dizer, milagroso júbilo. Um júbilo que nasceu no coração de cada um de nós que lá estavam e daqueles que lá não estavam. E que se uniu ao coração de Cristo e ao coração da Igreja. E com certeza subiu aos céus. Se no momento da língua portuguesa nós sofremos porque pensamos que tínhamos sido esquecidos, neste momento, onde era um momento internacional, nós como que ressuscitamos da maneira que nós verdadeiramente somos, que fomos criados e vocacionados na catolicidade da Igreja, na universalidade da Igreja. E por isso o júbilo e a alegria foi imensa, porque realmente fomos reconhecidos como Deus verdadeiramente nos criou e nos enviou.
para o coração da igreja e para o coração do mundo. E acho que foi um momento de grande renovação vocacional para todos nós. Um grande momento de renovar as nossas forças, para, ofertando mais uma vez a nossa vida, termos ânimo e força para continuarmos com alegria. A palavra do Santo Padre, na audiência de quarta-feira, foi uma palavra que podemos dizer assim, que deve ser uma palavra de direção para nós. Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. Primeiro, o Papa dizia que estava muito feliz de nós estarmos lá. Recordava que os 30 anos e a aprovação definitiva era uma ocasião muito especial para nós. E dizia, nas suas palavras, ele dizia: eu os encorajo a continuarem com entusiasmo a missão que o Senhor lhes delegou. Nesse momento, eu estava próximo dele, eu percebi que ele saiu do discurso e aí olhou para a multidão que, em júbilo, o interrompia em aplausos, e ele disse: mas entusiasmo eu vejo que vocês já têm. Então, nesse momento, assim, a espontaneidade do Santo Padre, a espontaneidade do povo, aquele momento foi um momento muito forte para todos nós. Um momento de grande alegria, um momento de júbilo que invadiu os nossos corações e o coração do próprio Papa. E ele nos recomendava o entusiasmo. E ele continuou dizendo que ele assegurava a sua oração e a sua bênção para todos nós, para os nossos familiares e para todos aqueles que nós encontrássemos na nossa ação evangelizadora. A oração do Santo Padre e a bênção do Santo Padre é muito importante para nós. Isto não é um detalhe para nós. Isto é fundamental para nós. Nós que nascemos aos pés do sucessor de Pedro, saber que o Papa reza por nós, saber que a sua bênção nos acompanha, significa a segurança que a nossa vida e a nossa missão está na comunhão com Cristo e com a Igreja. Isso é tudo para nós. A certeza da oração e da bênção do Papa. Eu já tive várias oportunidades de encontrar pessoalmente o Santo Padre, mas eu posso dizer com certeza para você, naquele dia o Papa estava muito alegre, particularmente no momento que nós nos encontramos com ele, que nós íamos naquela fila, né? O Papa ia saudando assim, gentilmente, como é praxe dele, mas quando chegou a nossa vez, o Papa abriu um sorriso, abriu os braços. E aí eu já vi nos olhos dele, no sorriso dele, uma alegria diferente, uma alegria particular, diferente de quando ele estava e diferente de quando ele terminou, diferente até das outras vezes que eu me encontrei com ele. É claro que a gente não grava as palavras literalmente, né? Mas a gente, com certeza, registra aquilo, a mensagem que passou. E o Papa dizia:
Parabéns! 30 anos, aprovação definitiva dos estatutos. Isto é uma grande graça. Ele olhou para nós e disse, mas vocês cresceram muito, vocês são muitíssimos aqui, vocês cresceram muito. Nós dizemos, Santo Padre, obrigado. E aí eu tive a oportunidade, naquele momento, de dizer ao Papa o motivo também pelo qual nós estávamos ali. Eu disse, Santidade, há quase 30 anos atrás, eu tive a oportunidade de ofertar a minha vida e a minha juventude para evangelizar os jovens e todos aqueles que estavam longe de Cristo e longe da Igreja. Hoje, nós temos a oportunidade de vir aqui, diante do Papa, como fizemos há 30 anos atrás, mas não sozinhos, mas como um povo. E como um povo, nós queremos ofertar a nossa vida em favor da nova evangelização. Em primeiro lugar dos jovens e com eles de toda a humanidade. Com certeza, aquele momento na praça, com certeza as palavras do Santo Padre e com certeza a confirmação dos nossos estatutos, a aprovação definitiva deles, é um grande dom, uma nova efusão do Espírito em favor de uma nova etapa missionária da comunidade, que começa agora.